Oi, pessoal! Cheguem mais perto, que eu tenho uma história incrível para contar. É uma aventura sobre um herói de verdade, muito corajoso. E também sobre uns leões. Uns leões com uma fome de leão. Imaginem só, como seria ter que dormir num quarto cheio de leões? Leões bem grandes, com dentes pontudos. Daria um medão, né? Pois é, a nossa história de hoje é bem sobre isso. Bom, para começar, a gente precisou conhecer o nosso herói. O nome dele era Daniel. E o Daniel tinha um amigo muito, mas muito especial: Deus. Olha só, esse aqui é o Daniel. Ele era um moço muito bom, sabe? E super inteligente. Ele morava lá longe, num reino onde tinha um rei. E esse rei gostava tanto, mas tanto do Daniel, que dava para ele as tarefas mais importantes de todas. Sabe por que o Daniel era tão sábio? É que ele tinha um segredo. Um segredo super especial. Todos os dias, sem faltar nenhum, ele parava tudo para conversar com o melhor amigo dele, Deus. E ele tinha um jeitinho só dele para fazer isso, sabia? 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele ia lá na janelinha do quarto dele, abria ela bem grande, se ajoelhava e pronto, começava a conversar com Deus. Ele contava tudo, agradecia e pedia ajuda. Acontece que, nem todo mundo gostava do Daniel. Tinha um pessoal ali que, teve uma ideia bem chata, uma ideia muito feia. Lá no palácio do rei, tinha uns homens que ficavam com uma pontinha de inveja, sabe? Eles ficavam emburrados porque o rei gostava mais do Daniel. E aí, eles começaram a pensar num jeito de atrapalhar a vida do Daniel. E sabe o que eles fizeram? Eles foram lá enganar o rei. Fizeram o rei criar uma lei nova, uma lei muito, muito boba. A lei falava assim: durante 30 dias tá proibido conversar com qualquer deus. Só pode pedir as coisas pro rei. Imagina só que coisa esquisita, né? Mas o pior não era nem a lei boba. O pior era o castigo. Quem desobedecesse, nossa, ia ser jogado num buracão bem fundo. E lá dentro, um monte de leões morrendo de fome. E agora? O nosso amigo Daniel estava numa enrascada. Ele tinha uma escolha muito, muito difícil pela frente. Que será que o Daniel fez, hein? Será que ele ficou com medo e pensou, é melhor eu parar de falar com Deus por um tempo? Vamos ver. Que nada! O Daniel era muito corajoso. Ele sabia que conversar com Deus era a coisa mais certa a fazer. Então ele foi para casa, fez tudo igualzinho, abriu a janela, se ajoelhou e começou a orar, sem se esconder de ninguém. E aqueles homens invejosos? Eles estavam lá, escondidinhos espiando. Quando viram o Daniel rezando, saíram correndo contar para o rei. O coitado do rei, ele ficou tão, mas tão triste, o coração dele ficou apertadinho porque ele gostava de verdade do Daniel. Pois é, mas uma lei de rei era uma coisa muito séria, não dava para mudar. E então, chegou o momento mais difícil da nossa aventura. Com o coração partido, o rei teve que dar a ordem. Os guardas pegaram Daniel e o levaram para a cova dos leões. Antes de irem, o rei olhou para ele e disse: Daniel, eu espero que o seu Deus, que é tão importante para você, te salve. E lá estava, a cova. Um buraco bem fundo, bem escuro, e lá embaixo, 10 leões gigantes andando de um lado para o outro, só esperando a janta chegar, e a barriga deles roncava de tanta fome. Então, eles colocaram Daniel lá dentro. E para fechar, empurraram uma pedra enorme na entrada. Pronto, tudo escuro. Daniel estava lá, sozinho com os leões famintos. Naquela noite, o rei nem conseguiu pregar o olho. Só que o Daniel não estava sozinho de verdade, não. Tinha alguém muito, muito poderoso cuidando dele lá de cima. E no meio da escuridão da noite, de repente, uma luz bem forte brilhou lá dentro da cova. Era um milagre. Deus tinha mandado um anjo super forte para proteger seu amigo Daniel. Os leões já estavam se preparando para fazer grrr, sabe? Mas o anjo fez uma coisa mágica. Ele foi chegando pertinho de cada leão e, pluft, fechou a boca de todos eles. E de repente, aqueles leões bravos viraram uns gatinhos gigantes e mansinhos, fazendo até rom-rom. E dá para acreditar, o Daniel se sentiu tão seguro, tão em paz, que ele simplesmente deitou ali no chão e dormiu. Dormiu a noite inteirinha, quentinho, com os leões deitados do lado dele como se fossem seus bichinhos de estimação. Assim que o primeiro raio de sol apareceu, alguém veio correndo em direção à cova.
O coração batia forte, de tão ansioso. Era o rei. Ele precisava saber o que tinha acontecido. O rei chegou pertinho da pedra e gritou, com a voz meio tremendo: Daniel! Daniel! O seu Deus, ele conseguiu te salvar dos leões? E lá de dentro do escuro vem uma voz bem calma. Sim, meu rei. Deus mandou o anjo dele e o anjo fechou a boca dos leões. Nossa! O rei ficou tão feliz, mas tão feliz, que começou a pular de alegria. Tirem ele daí agora! Ele gritou. E essa, gente, foi a história do Daniel na cova dos leões. Ela mostra uma coisa muito legal, que Deus cuida muito bem dos seus amigos. Não importa se o problema parece um leão gigante e faminto, ele sempre está por perto para ajudar e proteger.